Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Carlos Anovello aqui com vocês, mais precisamente a 1 da tarde do horário oficial de Brasília. Essa gravação acontecendo. Para você que está chegando até aqui via algoritmo do YouTube, muito obrigado pela chance, pela oportunidade. E se você gostou dessa introdução, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Lembrando que você pode, enquanto o canal não monetiza, prometo que se o canal monetizar, esse QR Code do Pix some, bem como o link, o código do Pix na nossa descrição. Tá aqui do lado, então, o QR Code. Você aponta o celular para ele, faz a leitura. Se você estiver assistindo a esse vídeo pelo seu celular, aí você simplesmente copia e cola a chave do Pix, tá bom? Bom, vamos lá, que é o final de semana rainha do automobilismo mundial, né? 500 milhas de Indianápolis, Grande Prêmio de Mônaco, tem MotoGP em Silverstone, tem também a Coca-Cola 600. Vamos começar com a corrida lá de Mônaco. Aconteceu hoje o primeiro treino livre, primeiro e único treino livre lá da Fórmula 3. Aquele negócio de treino livre na quinta-feira da Fórmula 1 morreu. Na hora que apareceu, que pingou Lifetime, eu falei, nossa, tomei até um susto. Mas eu lembrei, o treino livre da Fórmula 1 agora é na sexta. Eu que sou velho tenho essa mania de treinos livres, no plural, tinha primeiro e segundo treino livre na quinta-feira, pulava a sexta pro Príncipe Ranier fazer aquela siesta gotosa da sexta-feira. Depois, sábado, rolava a sessão de classificação, né? Aliás, eu falei até errado, né? Porque não eram dois treinos livres na quinta. Antes mesmo, era a primeira sessão, era o primeiro treino livre, depois a classificação de tarde, né? O primeiro treino de classificação. Depois, no sábado, tinha o segundo treino livre e o segundo dia de classificação. Até 93, se eu não me engano, a classificação era feita em 2 dias. Aí depois que enxugaram o final de semana, aí depois tiraram o warm-up também. Aí, né, tira carro da pista, faz online. A gente já viu na pandemia a droga que foi, né? C3 não, C4, C5, C6. A gama mais macia será tônica para circuitos de rua daqui até o final do ano. A Pirelli inseriu o pneu C6 lá em Imola. Não foi lá tão ok, igual eles imaginavam. É um pneu que não é afeito a uma saída muito atabalhada dos boxes. É um pneu que, inclusive, na volta de aquecimento, né, para preparar a volta, você tem que aquecer ele com todo amor do mundo. Não, ele enruga inteiro. Quase ninguém conseguiu fazer tempo bom. E, assim, muito suscetível a variações de temperatura da pista. Então, o momento da pista, principalmente em Imola, que estava sol coberto entre nuvens, quando as nuvens cobriam o sol, a temperatura baixava, o rendimento do pneu mudava drasticamente. Qualquer variação de 2 graus da temperatura da pista mudava e deixava os engenheiros com cabelo em pé nos boxes. Lá para Mônaco, nesse ano teremos o segundo pit stop obrigatório. Há uma tentativa da FIA de eliminar aquela corrida de gerenciamento de pneu, que aí o primeiro larga, aí conta, obviamente, né, em manter a pole na largada, conta com um bom trabalho nos boxes e ali faz o gerenciamento andando no ritmo que quer, para depois no final dar aquela estilingada e ter paz nas últimas 7, 8 voltas. Foi o que o Leclerc fez ano passado. Nesse ano teremos os 2 pitstops obrigatórios. Tudo que é piloto foi contra. A FIA foi, né, a FIA nos últimos anos, né, dofa seus pilotos. Só mudou agora a questão nem falei isso no vídeo passado, né? Mas só mudou agora a questão da multa por insultos nas entrevistas e nos ambientes controlados, segundo a diretriz da FIA, né? Eles cortaram pela metade todas as multas, porque estava impossível entrevistar os pilotos do Rally. Os pilotos do Rally falaram: o Formol foi multado? Ninguém abriu a boca mais nas coletivas de imprensa. Aí ficou em situação insustentável, todo mundo reclamando. O Ben Sulayem deu um passo atrás.
78 voltas lá em Mônaco, 3.337, o circuito mais curto do calendário. A única pista no ano que não completa 300 quilômetros de distância total de prova, são 200, pouco mais de 260 quilômetros, porque não dá tempo, né? Simplesmente a corrida com 78 voltas no seco, sem safety car, já vai para 1h40. Imagina se tivesse que andar mais 40 quilômetros. Seriam mais 13 voltas no circuito a 1 minuto e, sei lá, 18, 19, ou seja, daria 101 voltas e ficaríamos extrapolando o limite de 2 horas. Então, é o único circuito. E também, né, gente, porque essa quantidade de voltas é da época da transmissão manual, né? No câmbio aqui do lado. Imagina, né? Já são 5.000 e blau troca de marcha por corrida. Se fosse com 101 voltas, vocês imaginam quantas trocas de marcha. Dá quase 10.000 no decorrer da prova. Aquela cambagem astronômica, como sempre, né? Menos 3,25 na dianteira, menos 2,25 na traseira, para poder esses caminhão, essas limusine, esses biarticulado com asa, fazer curva lá no Principado. Pouco desgaste do pneu, apenas o pneu traseiro esquerdo que sofre mais um pouquinho, porque são mais curvas à direita, né? Praticamente só curvas à direita nesse circuito. E o recorde de volta um 12.909 ano passado, depende muito de tração, a evolução de pista, né? Leclerc 2018. É um 2018 não, 2019. A evolução de pista é um negócio que atrapalha um pouco a vida de muita gente, né? Ajuda, por exemplo, Roberto Moreno de Andrea Moda, dá o force no máximo, carga no lateral no pneu é praticamente inexistente, é muito mais trabalho braçal do que qualquer outra coisa nessa pista. E, bom, Verstappen contra as McLaren. Essa aqui é a briga do sábado. Lembrando que são grandes chances da classificação do sábado acontecer no molhado. São 60% hoje de chances de chuva no momento da classificação. Se chover mal meninho, tem classificação. Não pode cair aquele toró que aí o pessoal da bandeira vermelha espera secar, como foi alguns anos anteriores no domingo na corrida. Podemos ter algum carro do pelotão intermediário, e quando a gente fala pelotão intermediário, a gente coloca a Ferrari no meio, entrando ali nas 3 primeiras filas? Lógico que podemos. A Ferrari vai lutar pela pole? Duvido. É a distância entre eixo mais longa do grid atual. Tanto que vocês estão vendo nas treinos de classificação, o carro não vira, não freia. Agora, chega na corrida com a distância entre eixo mais longo, você tendo que dirigir com mais cuidado, o gerenciamento de pneu vai pumba lá para cima. Aí o Hamilton faz a corrida que faz, o Leclerc faz a corrida que fez lá em Imola. O ritmo de prova da Ferrari nas últimas corridas é anos-luz melhor do que o ritmo de treino de classificação. Para Mônaco, largar em 10º, chega em 9º. Ou muito provavelmente chegar em 10º, porque ano passado os 10 primeiros permaneceram inalterados pela primeira vez na história da Fórmula 1. Vamos ver com essa história de 2 pitstops o que vai dar para mexer. Mas a gente já sabe, né? Tem que encurtar a distância entre eixos desses carros, tem que deixar eles mais estreitos. 1,80 m, 4,5 de comprimento. Aí sim teremos corridas boas. Voltaremos a ter corridas boas em Mônaco. As corridas são extremamente chatas. Não vou dizer 100% chato, porque de vez em quando chove, de vez em quando tem um safety car que dá uma embaralhada. Agora, se é uma corrida. Por exemplo, quando a gente é ferrarista, adorei a corrida do ano passado. Mas, se tem alguém que a gente não torce, está lá na frente e não tem troca de posição, vira um desfile. Essa que é a verdade. Cadillac. Depois de muitas idas e vindas, vai, visita aqui, visita ali, ouve aqui, recebe aquelas informações de coxia. Atualmente, os favoritos para a vaga da Cadillac são Pérez e Bottas. A Mercedes liberaria o Bottas ao final desse ano para assinar com a Cadillac. E o Pérez vem com a graninha do Carlos Slim, que dá aquela levantada na moral lá do Grupo GM, da equipe do Grupo GM, a famosa ex-equipe Andretti. Se vai
acontecer isso até o final. Pode ter muita pirueta daqui para frente, obviamente pode, mas como já tivemos entradas de montadoras no passado, por exemplo, com era McNish, quem que era o Panizzi e McNish, né? Aposta em dois pilotos com cabeça no lugar para não ficar batendo o carro. Não faz sentido a Cadillac já no primeiro ano botar um jovem piloto. Até porque qual jovem piloto vai colocar, né, coração? Alguém vindo da Fórmula 2 com muita grana? Quem do grid hoje da Fórmula 2 que você vai lá e carimba, tá pronto para a Fórmula 1? Estamos vendo algumas corridas de piloto. Por exemplo, o Bortoleto no Bahrein fez a pior corrida em ritmo de prova dele. E Imola foi vítima da estratégia. Mas se tem um piloto, por exemplo, hoje, aliás, dois pilotos que têm vingado bem nas corridas e têm feito ritmos de corrida muito bons, um deles é o Antonelli e o outro é o Hadjar. São os dois que destoam dessa lista aí de, entre aspas, 6 estreantes, porque aí a gente tá contando o Lawson como estreante fazendo a sua primeira temporada completa. Então, a ver lá na Cadillac. Pode para Mônaco, muito provavelmente os 3 primeiros do sábado. O Piastri está no momento melhor, mas vai ser debaixo d'água a classificação, muito provavelmente. Então, o meu pódio vai ser Verstappen, Piastri e Norris, e é assim que a gente vai para Queen. Podemos ter a Mercedes com o Russell. Aí eu vou tirar um pouquinho o Antonelli, porque a questão experiência conta um pouquinho. E a corrida do Antonelli na Fórmula 2 ano passado, vamos combinar, né? Tá bom, concordamos. O Russell pode dar uma adentrada nos 3 primeiros ali, mas ficaria surpreso se fosse uma ordem diferente dessa, principalmente com a chuva. E aí, se tiver chuva, tem Hamilton que sobe pelas tabelas, mesmo com a Ferrari que não faz curva. Que caminhãozão vermelho, né? Qual que é o novo lançamento da Iveco lá? Qual é o mesmo grupo, né? Qual é a mesma coisa? Grupo Stellantis. Tá bom? Então, tá aí a nossa aposta Queen. Lembrando que é final de semana cheio, tem Fórmula 2, Fórmula 3. O Câmara fará mais uma corrida pela Fórmula 3 nessa semana, mantendo a liderança do campeonato lá em Imola. Em Imola foi a primeira derrota dele na corrida principal, perdeu para o mexicano. A briga, a batalha campal, o mexicano dá uma aula, inclusive mexicanos dando aula de defesa no automobilismo, temos vários, né? O que o Pérez fez com o Hamilton por 2 vezes na carreira, Turquia e Abu Dhabi, todo mundo lembra, né? E o mexicano também segurou o Câmara lá. Sorte pro Câmara que precisa fazer corrida. Ele tá correndo com a cabeça no sábado? Beleza. Mas custa fazer uns pontinhos no sábado também, isso ajuda no campeonato. Não é preponderante, ele está fazendo bastante pontos no domingo, abrindo diferença na maioria das vezes para os concorrentes diretos, mas, né? Vamos acelerar um pouquinho no sabadão também. Ajuda. Uns pontinhos não custa nada. Abrir mão da pole pode ser uma das estratégias, já que a corrida de domingo tem mais voltas. Custa nada largar em quarto, fazer um treino de classificação na quarta colocação, larga em oitavo, já começa dentro da zona de ponto no sabadão. Larga em quarto no domingo, uma boa largada, depois briga para as cabeças. Não sei, tá, Câmara? Às vezes é bom correr meio Nick Lauda, tá bom? Fica a dica. Inclusive, dia 20, né? Anteontem, o vulgo anteontem, o Nick Lauda foi mais um aniversário do falecimento do Nick Lauda, então fica aqui as nossas homenagens, esse programa dedicado a ele. Indy 500. Tá aqui o grid, a gente já comentou no vídeo de segunda-feira, logo depois do Pole Day. Schwartzman, estreante, fazendo pole. Takuma Sato, vem o terceiro. Olha, o japonês com 48 anos de idade, acelerando tudo. E Pato O'Ward, que de novo tem um foguetinho na mão. E Penske. Hoje, Roger Penske admitiu que o carro do Newgarden estava adulterado ano passado. Marshall Pruett, você com o seu faro, o grande Marshall Pruett, lenda do jornalismo norte-americano, do automobilismo norte-americano,
fazendo um trabalho de investigação, comparando as fotos que ele tirou do domingo na corrida com as fotos do carro do que foi para o museu em Indianápolis, com a peça aerodinâmica lá da traseira adulterada. Olha, tirar o chapéu, viu? O Marshall Prout fez um trabalho de investigação que pouca gente na imprensa atual tem feito. Palmas para ele. Roger Penske admitiu que o carro do ano passado estava atrapalhado. Inclusive falou que a Dallara mexeu em 9 carros atendendo a pedido. Dallara, Indy. Ficou feio. O negócio da Penske foi tão feio que ofuscou o noticiário da pole do estreante. Isso a gente já falou na segunda-feira. Foi confirmado durante a semana, que só se falou. E hoje a Penske soltou a decisão. Entre eles, Tim Cindric estão demitidos da Penske. E isso, inclusive, coloca uma pulga atrás da orelha no Austin Cindric, filho dele. Será? Porque, combinar, né, gente? Uma vitória por ano em Super Speedway, não, para os padrões Penske, o do Brothers faz isso. Né? A equipe do Tidão faz isso. Front Row Motorsport fazia isso. Não é suficiente para se manter na Penske. Ah, faz muito mais que o Sam Horn Jr., pô, né? Nem fala. Mas, agora, politicamente, o Austin Cindric já pode procurar uma equipe ano que vem nas tabelas. Saiu baratíssima punição para a Penske de só os 2 carros do Newgarden e do Power irem para a última fila. O Cindric mais os outros 2 estrategistas mais os engenheiros de corrida foram demitidos. Então não são 3, são 6 pessoas demitidas. A Penske confirmou o novo line-up de mureta do box para a Indy 500, mas não confirmou o restante do ano. Então, mudanças por aí. Botaram lá um band-aid, a famosa silver tape da NASCAR para corrigir o buraco e depois vai pensar no que vai fazer já para Detroit, já na semana seguinte. Meu filho, eu tô com a vontade de apostar no Sato, mas sabe, Japão na veia. Para Queen, segunda-feira, Takuma Sato ganhando as 500 milhas de Indianápolis mais uma vez. Ah, poxa, Carlos, que anti-brasilidade a sua de não apostar no Elinho que sai na 22ª colocação, quando Scott Goodyear saiu de 32º para segundo em 1991 ou 90, agora é o 2. Memória, né? Mas foi o Scott Goodyear que saiu da última fila para brigar com o Austin Jr. lá no Photoshart quase no final da corrida. Mas pode ganhar? Pode. Inclusive, nesse ano, com os carros um pouco mais ariscos na traseira e a curva 2 vitimando 8 carros entre treinos livres e classificação, que tá bom. Uma hora vai lá, acerta o bichão, crava o pé, as últimas 50 voltas tem um foguetão na mão, igual foi a última vitória do Elin. Mas o Sato e o Pato Ward estão com 2 foguetinhos. E olha, Dixon e Palu vindo ali da segunda, terceira fila vão dar trabalho. Vão dar trabalho. Espero que eu esteja errado. Gostaria de ver a 5ª vitória do Elinho, óbvio. Espero errar solenemente na segunda-feira. Mas que tá com a cara de Sato essas 500 milhas, vocês não tem noção, velho. Não tem noção. Tá com a aura, sabe? Você vê as fotos dele. Eu vejo, né? As fotos dele na internet e falo, tá com a aura o menino. Menino de 48 anos. Vovô garoto. Júnior neles. Tá bom? E Rojão? Rapaz, a hora que você achou que você ia aposentar tranquilo, né? Arrumaram pra tua cabeça uma dor de cabeça do tamanho do bonde. É impressionante. Mas, cara, CEO não tem paz. Na hora que eles falam assim, não, agora pesquei um cara lá do gerenciamento, vou ensinar pra ele mais ou menos tudo que eu sei, ele vai, aí eles vão lá e escorrega na chapinha. Pisa na tampinha de garrafa. Aí é difícil, né, gente? Aí é difícil. Rojão vai trabalhar até os 100 anos, pelo jeito. Até formar nova liderança. Isso dá um trabalho, velho. Vocês não têm. Quem não é do meio empresarial, formar liderança de alto escalão é um pé no. Tá bom?
Rojão achou que ia aposentar. Achou que daqui a 2 anos ia sentar lá nas vinícolas Danica Patrick, lá na Califórnia, encher a cara de vinho o dia inteiro. Dançou. Vai trabalhar até o famoso Monra. MotoGP em Silverstone, será que teremos o 11º vencedor diferente nas últimas, contando com essa, nas últimas 11 etapas, porque são 10 vencedores diferentes nos últimos 10 anos em Silverstone. Por incrível que pareça, com direito a Rins vencendo na última curva, com direito a Marques vencendo Rossi. Gente, imagina alguém aleatório, Quartararo, todo mundo que você imaginar no grid, acho que só o Morbidelli não ganhou em Silverstone. Eu não acho que esse ano teremos o 11º. Pode ser o Alex Marques. Já que eu falei nele, está nele a nossa aposta de Queen para segunda-feira. Alex Marques, eu tô hoje, né, com aquele sexto sentido, né? Eu tô vendo gente vencedora o tempo todo, parafraseando ou parodiando o filme. Alex Marques para ser o 11º vencedor diferente em 11 etapas da MotoGP lá em Silverstone, tá aí, é o circuito da Fórmula 1, ipsis letteris, é um circuito muito seguro, e a Honda com a Yamaha, como é um circuito mais de motor, podem vir. A questão chassi moto Ducati não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer muita diferença é o Mark Marques, que adora um circuito no sentido anti-horário. Daí, o circuito da não, Silverstone não é anti-horário, é? Ih, rapaz. Assim, ó, cadê a largada de acho? Ele sai dali, faz o S. Não, é circuito horário. É, eu que tô falando besteira. Mas o Marquinhos também, né? Marquinhos tá no. Marquinhos tá numa fase também espetacular. De vez em quando dá umas escorregadas no quiabo, mas tá lá pra cima. E vamos ver o que o Banhaia vai arrumar. Banhaia que andou esbravejando, politicamente o negócio lá na, na Ducati tá um pouquinho mexido, porque esperava-se que a briga Marques-Banhaia esse ano fosse mais apertada, e o Marques está levando de muita lambuja. Muita. E Banhaia tendo que brigar pela vice-liderança com Alex Marques, cá entre nós, não é muito, seria muito a realidade. Pouca gente esperaria isso no começo do ano. Então, mas vamos de Alex Marques, eu quero ver o caos, eu quero ver Soraya queimada. E teremos a Coca-Cola 600 com o Jimmy Johnson, a lenda, no seu 84, andando as Coca-Cola 600 lá em Charlotte. Corrida logo depois do final das 500 milhas, ou seja, se a gente não tiver nenhum atraso nas 500 milhas, que eu não falei lá no slide da Índia, mas tem risco de chuva, aí né, dói o coração do ser humano. Carl Larson já avisou que vai até o final em Indianápolis, ou seja, dofa-se a Coca-Cola 600, se tiver, eu vou chegar a hora que der. Então já tem o piloto reserva lá na Hendrick está escalado. E se der algum crepe também lá em Indianápolis, o reserva do Larson, que quem se classifica em Indianápolis é o carro, não é o piloto, será o Tony Kanaan. Eu gostaria muito de ver o Kyle Larson fazendo uma corrida lá Alonso antes de quebrar o motor. Andou bem nos treinos, se mexeu muito bem no tráfego. O Carlos é um piloto inteligente. É que de vez em quando também ele dá umas emocionadas, principalmente esse ano nas últimas voltas. Agora, a Coca-Cola 600, gente, são 600 milhas, né, cara? São 6 horas de corrida, cara. Na boa. Quem narra esse troço, coitado do Theo. O Theo fala de narrar a NASCAR nas 600 milhas, ele fala que não aguentou. Né? É mais longo do que um stint nas 24 horas de Le Mans, de narrador. E olha que nas 24 horas de Le Mans, as equipes de transmissão rodam com 3 equipes, 4 equipes. E vai fazendo rodízio, para poder manter né, o nível de narração lá no alto. Pois é, essa Coca-Cola 600 para mim, principalmente em Charlotte, que tem muita gente, eu tô com aquela pulgaça atrás da orelha, sabe? Eu pensei em Josh Berry, mas eu não acho que a Wood Brothers vai vir com um carro para Coca-Cola. Tiddles punido,
tomou 60 pontos na teia. Isso é ruim para Tiddles, porque Tiddles geralmente se classifica por ponto, né? O nosso famoso Chris Buescher. E o Buescher sempre, ou muito provavelmente, teve temporada que venceu 2 vezes, né? Oba. Mas quando vai pro playoffs não vencendo é pelas últimas posições por pontos. Como você toma uma tunda de 60, dói. Para quem vai brigar lá pela 12ª, 16ª colocação para entrar no playoff. Mas não vai dar títulos também não. Em homenagem ao capitão, vai descer além agora há pouco, zoei ele pra caramba, vai Joe Logano vencendo a Coca-Cola 600, assim como em anos anteriores. É corrida pra macaco velho, gente. Não tem como. Ó, Bubba Wallace vai fazer um bom começo de corrida e depois vai, né? Ross Chastain não tem paciência para andar 600 milhas. Daniel Soares não tem constância para andar 600 milhas. E aí vai cair nos nomes de sempre. Cai no Hamlin, cai no Kurt Busch, Logano, no Blaney, né? É aquela galerinha que a gente já conhece. No Bell, o Bell faz boas corridas. William Byron. Tem galerinha. Você vê que é um pacote que não dá para você falar, pumba, né? Eu vou pensar a Penske, né? Porque peguei no pé do capitão lá no slide da Indy, tá bom? Canal Novaco fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, obviamente acertando todos os palpites que a gente fez, que aqui a gente nunca erra. Dê aqui aquele like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda no canal, chegou aqui via algoritmo do YouTube, obrigado por ficar com a gente até agora. E inscreva-se, ativa o sininho, porque aqui a gente grava a hora que dá. Juízo nesse final de semana, estudos A4, camisa do serviço ainda, nem tirei. Geralmente eu ponho a camiseta para ficar mais folgado. A gente volta segunda-feira. Tchau, tchau.